muito... Qualquer um aplica para qualquer negócio. E como é que a imigração está vendo isso? Entendeu? Está porque apertando. porque assim, aí Está as regras apertando. mudaram. Eu queria que você me desse talvez uma timeline dizendo assim, olha, Wanderlei, quando eu comecei era assim, agora está assim. Olha, E que vistos se fazia mais na época e hoje? quando eu comecei, tá? Porque a imigração as pessoas imigravam de forma mais fácil, né? Porque não era esse mundo de... A internet proporcionou isso. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Você tem certos... É mais uma coisa comercial do que imigração. Uhum. Tá? Que as categorias que existem de imigração, cara, fazem anos que elas existem. Não tem categoria nova nenhuma. Sim. Tá? Com toda honestidade, a jurisprudência de como a gente prova o EB2NW mudou em 2015. Estou esquecendo o nome do caso. Okay. O famoso caso da Nassar, que todo mundo fala. Não sei se já ouviu falar, mas é a jurisprudência que estabeleceu a maneira atual. Abriu ali um que facilitou muito. Né? Uhum. Tá? Por isso que virou essa febre que é hoje. Mas, olha, na minha época que eu comecei a trabalhar, a febre era o L1. Todo mundo fazia L1. Era L1. O cara tinha empresa no Brasil, abria empresa aqui, transferia, aquelas coisas. Tá? Aí começaram a pegar os fraudários. Uhum. Tá? Aí explodiu os fraudários, todo mundo foi preso, perdeu isso, parará, perdeu o visto, teve que ir embora pro Brasil, não sei o quê. Prenderam os caras. Tá? Que faziam isso. Tá? Aí teve uma época que você não conseguia provar um L1 vindo do Brasil. Uhum. Tá? Porque ficou apertado. Para empresa pequena. Os caras, teve advogado preso, não sabe? Não, porque os caras não eram advogados. Entendi. Eles não eram advogados. Olha isso. A famosa consultoria. Tá? E aí ficou difícil pra caramba de aprovar. Ficou difícil. Aí foi na época, foi mais ou menos nessa época que começou a história do EB2NW, da nova... Aí isso foi começando devagar. Começou com a história dos pilotos de avião. Uhum. Era o piloto de avião, era aquela coisa, não sei o quê. Demanda, né? Aí, não, porque existe a demanda, então vamos... Qualquer um que era piloto de avião... Então... Aí pouco a pouco, o EB2NW, pouco a pouco ele vai é engraçado. Evoluindo. Ele vai evoluindo. Aí olha, você simplesmente dizer que você está faltando esse funcionário não é o suficiente. Porque não é, basicamente eles estão falando, cara, não vai fazer diferença. A imigração está dizendo isso. Exatamente. Aí isso alguns anos atrás começou isso. Aí depois tinha a época do... Aí vai passando por fases, cara, nem me lembro mais as fases. Mas aí teve a fase do que você... Aí você tinha que ter um business plan de qualquer maneira. Olha só. Que o cara, você praticamente não conseguia provar um caso desse com business plan. Hoje em dia, não é absolutamente a necessidade. E a coisa vai evoluindo. As áreas, uma época era a área do fisioterapeuta, depois era a área cara, a coisa vai evoluindo. Isso é o país vai determinando essas políticas demandas, governamentais, políticas, tá? Necessidade do país, porque assim, a necessidade de enfermeiros sempre existiu, mas... E vai continuar existindo. Mas se trouxe muita gente já de fora em outros anos, em outras épocas, assim, né? Exatamente. Fortemente. E o que eles falam hoje em dia, basicamente, é tão legal, bacana, você é enfermeiro. Mas como é que você vai... como é que você vai beneficiar o país? Você só ser enfermeiro aqui, esse não é o visto para você. Se você quiser isso, pede para alguém te contratar. Ou seja, já com oferta de emprego e tal, e pronto, né? E pronto. Tá? Que é até mais fácil, talvez, não? Do que você ser um enfermeiro por EB2 ou enfermeiro por EB3, né? Eu falei enfermeiro por EB3. Já com uma oferta de trabalho. Oferta de trabalho. Cara, é muito mais simples. Sim, é mais simples. Simples em termos, né? Nada é simples. Ele é mais complicado. A grande diferença entre o EB3 e o EB2, ou uma coisa com oferta de emprego e uma coisa o EB2NW, que eu sempre falo, EB2, ele é extremamente subjetivo. Você abre, não? É extremamente subjetivo. O EB3 é mais objetivo. O EB2, ou até o EB2 com oferta de trabalho é mais subjetivo. Ele é mais objetivo, desculpa. Ele é mais objetivo. Assim, tem um cliente que eu uso essa expressão sempre, que ele criou falando, cara crachá. Você lembra do Paulo Silvino? Cara crachá. É isso aí, é o que eu faço, né? Sabe? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do enfermeiro aqui nos Estados Unidos, a gente tem um vídeo muito bacana com o Márcio Licurgo, que fez esse processo. Né? Conhece o Márcio? Eu não conheço ele, mas eu assisti o podcast. Tá lá, exatamente. Eu tenho uma gravação antiga com o Márcio, ele acho que nem morava aqui na Flórida ainda, e gravamos recentemente, tá lá já postado
Essa entrevista é muito bacana. A gente não só fala dessa questão migratória, mas fala sobre o sistema de saúde aqui, né? Do quanto que é complicado e... Terrível. Enfim, entendeu? Terrível. O Márcio falou um negócio que falou assim, os Estados Unidos, ele falou até baixinho, os Estados Unidos é um país doente, cara. E aí a gente vai explicar por quê lá. Assistam, muito bacana. Obrigado, Márcio, pela gentileza. Então isso tudo vem mudando, né, Pedro? E o ponto que, infelizmente, nos últimos anos, essa febre do EB2-NW, as pessoas pararam de considerar outras coisas. Primeiro, você desenvolveu essas, que eu chamo de moinho de EB2. Né? É a única coisa que eles fazem. Eles só sabem disso, só fazem isso, e é a única coisa que eles sabem fazer. E é a única solução para todo mundo. Não interessa se o cara qualifica, não qualifica, o caso é ruim, o caso é mais ou menos. É isso que ele qualifica, é isso que a gente vai aplicar naquela coisa. Cara, existem quase 300 categorias diferentes. Como é que é? Jornalista, mas é que a massa vai naquele caminho. É isso que eu estava falando. Virou o marketing da coisa. O marketing da coisa, você acaba escondendo esses advogados que realmente são práticos. Aqui em Orlando tem vários. São colegas meus que eu falo, pô, cara, esses caras eles não são moinhos de EB3, de EB2. Eles são advogados. Você vai chegar lá, você vai ter uma solução para aquilo que você tem baseado no que você faz. Entendendo? Imagina se você escrevesse artigo, eu só vou escrever artigo de 4 parágrafos sobre o mesmo assunto o tempo inteiro, baseado num Ctrl-C, Ctrl-V que eu faço aqui. Porque fica mais ou menos isso, né? O processo é mais ou menos preencher ali o passo a passo. Né? Não interessa qual é a história, eu vou falar de futebol. Caiu o prédio não sei aonde. Não, mas o que aconteceu, eu vou falar de futebol. É isso que as pessoas acontecem. Não é fácil não. Não é fácil. E só para encerrar esse assunto imigração, em governos isso muda muito, né? Então assim, por exemplo, né, eu migrei durante a época Trump. Depois tivemos já, né, saiu Biden, agora provavelmente vai sair de novo. Trump deve voltar. Como é que foi essa questão em governos e que pressão sofre o Departamento de Imigração nesse sentido? Por exemplo, todo mundo tem medo da volta do Trump, porque foi aquela doideira, o Trump toda hora era uma ordem executiva diferente, agora não pode isso, agora quem tiver com esse visto tá ferrado, não sei o que. O que acontecia no governo Trump... Nada contra o Trump, tá, pessoal? Só tô falando da questão imigratória. Exatamente. Olha, gostando do Trump ou desgostando, não interessa o que aconteceu. E a gente, como que pratica nessa área, já durante vários governos, uma coisa eu posso te dizer, tá? O grande problema durante o governo Trump para a imigração era bagunça. Era uma bagunça. Bagunça no departamento? No departamento. O que aconteceu? Ele tirou todas as pessoas que estavam lá, fazia 30 anos, entendiam como funcionava o esquema, tá? E botou um monte de gente lá dentro que não fazia a menor ideia como funcionava o departamento. Tá? Então, em vez de mudar as regras, todas as regras que ele tentou mudar, eles atropelavam o procedimento todo, e essas regras todas foram cassadas na justiça, e elas voltaram a ser o que as regras eram no começo. Entendi. Você tá entendendo? E agora o departamento do Biden está sendo acusado de retirar as regras do Trump. Os republicanos estão dizendo isso, tá? Mas você está entendendo como é que essa questão política o problema é que o cara, ele era incompetente, ele botou gente incompetente. Assim, ele preferiu botar gente que era leal a ele, em vez de botar gente que sabia o que estava fazendo. E essas pessoas que eles colocaram lá dentro, eles meio que removeram e colocaram meio que para escanteio os caras que estão lá dentro faz 20, 30 anos, sabe? Que sabem como o departamento funciona, sabem como fazer as coisas acontecerem dentro do departamento. Eu posso dizer isso, meu avô trabalhou durante 45 anos para o departamento para o governo federal aqui nos Estados Unidos, EPA, Environmental Protection Agency. O departamento, ele era advogado lá dentro. E ele dizia assim, olha, gente, ele não era administrador, ele era advogado. Mas ele falava, cara, quando você vinha em administrações que começavam, você escolhia as pessoas que te ajudavam a fazer o que você queria fazer. Você precisa dessas pessoas que trabalham no departamento durante 30, 40 anos para que sabem como as coisas acontecerem. Então o que aconteceu com o Trump? Tudo que ele fez foi criar confusão. As pessoas que realmente estavam querendo fazer as coisas direito não conseguiam fazer. As pessoas que estavam querendo fazer fraude não conseguiam fazer. E na verdade, as pessoas que estavam querendo fazer fraude meio que se tornou até um pouco mais fácil. E eu vou te dizer por quê. Porque os funcionários da imigração estavam tão confusos de que tinham que fazer, o que não tinham que fazer,
Então eles passavam mais tempo criando problema do que realmente pegando, realmente prestando atenção nos casos. Tá? Eu vou te dizer que hoje em dia os funcionários da imigração prestam muito mais atenção nos casos do que na época do governo Trump. Na época do governo Trump era confusão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E foi uma época mais difícil para o advogado para aprovar casos? Assim? Não. Porque diante da bagunça, o que acontece? Se pede documento, o caso às vezes o cara não olha o processo direito. Enfim, como é que foi? Não era mais não difícil, era, pelo só contrário. demorava mais. Tá. Mas não era, pelo contrário. Eu chegava aí, às vezes, uma vez... Os caras não sabiam o que estavam fazendo. Cara, eu me lembro que uma vez eu me despenquei daqui para Alabama para fazer uma entrevista com um cliente. Cheguei lá, a gente chegou, sentou, o cara olhou para nossa cara. Bom, 11h45, quase a hora do almoço, vamos resolver isso aqui rápido? O agente de imigração. O agente de imigração. Na entrevista. O cara pegou, fez 2 perguntas pro cliente. Ok, tá bom, obrigado. Eu dirigi 7 horas e meia para ir, 7 horas e meia voltar, pro cara olhar pra minha cara e falou para isso. E esse era o governo Trump. O time, né? Esse era o governo Trump. Tá entendendo? Por quê? É loucuras, tipo, todo mundo vai ter que fazer entrevista. O cara aplica por EB2, por EB1, por EB3, L1, não interessa o que o cara faz, ele vai ter que fazer entrevista. Então os caras nem levavam a sério as entrevistas. Cara, eu te digo, no dia que o Trump perdeu a eleição, tá? Dependendo do que você me pergunta, ele não perdeu, mas isso aí eu vou deixar sair para outro podcast. Isso. Eu fui na imigração tipo 3, 4 dias depois. O ambiente era tão mais leve dentro da imigração. Ainda no final de 2020. No final de 2020, cara. O ambiente era tão mais leve lá dentro. Os oficiais estavam mais relaxados. A coisa era impressionante, cara. Foi impressionante. Olha, impressionante mesmo. A grande diferença entre o governo Trump e os governos que tiveram antes e depois é que durante o governo Trump o imigrante virou o inimigo. Eles partiam do princípio que o imigrante era o inimigo. Até que ele prove o contrário, né? Assim, a imigração ela mudou de uma agência que julga benefícios, porque é isso que a imigração faz. Você pede um benefício imigratório, ela vai julgar se você se qualifica para aquele benefício. E se tornou uma agência de fiscalização. Foi isso que aconteceu. Tá? Vamos caçar, né? Exatamente. Então, assim, agora você me pergunta, quando ele voltar, vai ter caos. Vai criar caos. É isso que vai fazer. Tá? Talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque ele vai voltar numa situação que perdeu agora. Nossa senhora, não sei nem o que vai acontecer. Mas enfim. Andrei, mas enfim. Posso ser sincero, com o risco de parecer um pouco arrogante? Quem sabe fazer direito e para aprender e para ver, vai continuar fazendo. Não, óbvio. Claro. E vai fazer direito, vai fazer. Claro, olha, claro. Eu tive, assim... Vai prestar atenção nas mudanças e vai... mais ainda... Junto, eu posso dizer, durante o governo Trump, apesar de tudo se tornar mais difícil, mais arrastado, sabe o que foi ótimo? Esses piratas todos tem por aí, os paralegais e os consultores, sumiram. Que a coisa tava... Não, eles ficaram morrendo de medo. A coisa tava ficaram morrendo de medo. Eles sabiam que as regras mudavam toda semana, os caras não paravam pra olhar. Maravilha. Tá muito complicado agora. Depois a gente volta a fazer. Depois a gente volta. E aí já viu, né? Muito